Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, saudações cordiais, prazer estar aqui com vocês em mais uma aula aqui gravada nessa nossa quarentena. Tempo hoje foi bonito, temperatura civilizada, vejo uma lua brilhando ali no céu, olha aquela lua que brilha lá no céu. Então, muito bem, e cá estamos nós com mais uma aula de Sociologia. Vou só diminuir o tamanho do Alanzinho aqui, ó, vou diminuir o tamanho do Alanzinho, atenção. Alanzinho olhando pra você. Alanzinho olhando, ó, Alanzinho por todos os lados, dando a volta em você. Mas vou ficar aqui no cantinho, bem na minha, bem na lenta, acompanhando essa aula fantástica, esse tema muito legal sobre a noção de cultura para Claude Lévi-Strauss, né? O chamado estruturalismo, uma das correntes mais importantes, pessoal, do campo antropológico, ok? Então nós vamos discutir hoje essa relação. E o senhor Claude Lévi-Strauss é esse simpático senhor que vocês veem aí à esquerda, já falecido, infelizmente, né? Faleceu aí nos anos 2000, já acho que foi, falo memória, 2008, 2009, não falo memória, tá? Trabalhou muito a questão da etnologia, que já estudamos no início do ano, ainda em aula presencial, né? Etnografia, etnologia e por aí vai, tá? É alguém também que desejava sair do academicismo, ou seja, o Lévi-Strauss, por exemplo, pessoal, ele tinha uma tentativa, ele tinha um pensamento, né? De levar o estudo da antropologia para além do campo acadêmico, para além dos artigos e ensaios, levar a antropologia para o campo da ação, da percepção real, de ir lá e ver a situação, ver a cultura, tentar entender ela de outras formas. Claro, isso lembra um pouquinho até o Boas, lembra um pouco, né, o Malinowski, mas claro que ele vai trabalhar por uma outra linha, ok? Então, dentro dessa realidade, por exemplo, ele buscava o quê? Novos referenciais teóricos para o pleno entendimento humano. Então, uma das questões mais fundamentais da antropologia de Claude Lévi-Strauss é a percepção, né, de que era necessário novos referenciais teóricos para o estudo do ser humano. Tranquilo? Dentro disso, então, ele vai tentar entender a questão da antropologia. Olha que diferença enorme na referência que ele vai tomar. Ele vai tentar entender a antropologia com base na condição humana. Olha que interessante isso, a condição humana. Perceber, então, o comportamento da cultura em relação a fatores que são humanos, independente de qual cultura você seja parte. Por exemplo, existiriam coisas, então, estruturas pré-consolidadas em nós, dentro de quem nós somos enquanto espécie, e essas estruturas seriam parte dessa condição humana. Então, por exemplo, haveriam elementos que seriam comuns a todos os seres humanos, independente de qual cultura pertençam ou de qual espaço geográfico habitem. Entendem? Dentro disso, então, nós entraríamos numa ideia que, aliás, eu coloquei esse slide especial. Olha que bacana. Você sabia? Então, o senhor Lévi-Strauss chegou a dar aulas, olha isso, na USP, a Universidade de São Paulo, entre 1935 e 1939. Houve uma missão francesa aqui no Brasil e vários estudiosos importantíssimos do campo das humanidades vieram para o Brasil naqueles anos 30. E o Lévi-Strauss chegou a fazer grandes cátedras, grandes aulas, né, dentro da USP, a Universidade de São Paulo, uma das maiores, aliás, universidades ainda hoje no Brasil, né, o Lévi-Strauss chegou a dar aula ali entre, perdão, entre 35 e 39. Inclusive, depois, no exílio, durante o regime militar, quem chegou a ter aulas com o Lévi-Strauss foi o ex-presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique era um sociólogo, né, também professor da USP durante algum tempo, ele chegou a ter aula com o Lévi-Strauss, tá bom? Desculpa, não é Covid, foi só afoguei um pouquinho. Aham, muito bem. E olha só, pessoal, aí entramos com a antropologia estrutural. Como é que vai ser essa questão? Bom, primeiro elemento, ó, num primeiro momento, ainda na juventude, o Lévi-Strauss começou a apontar seus estudos na direção do funcionalismo do Bronislaw Malinowski, que já vimos na aula do módulo anterior, né? Ou seja, então o Lévi-Strauss tentou pensar também a sua antropologia, os seus estudos antropológicos, com base no que o próprio Malinowski já havia colocado. Entretanto, as leituras que o Lévi-Strauss faz a posteriori serão leituras muito no campo da psicanálise, por aí vai, né? E também na área da linguística. E quando o Lévi-Strauss leva em consideração essas abordagens da psicanálise e também, né, da questão da linguagem, aí ele começa a mudar
as suas percepções. Dentro disso, o Lévi-Strauss vai dizer, pessoal, que os elementos inconscientes também operam no universo da cultura. Ou seja, a cultura não seria apenas uma produção do consciente, daquilo que é planejado, aquilo que é pensado claramente. A cultura também teria um reflexo daquilo que é inconsciente, daquilo que eu e você, enquanto seres humanos, não temos controle. Perceba que aí, justamente, nós voltamos à primeira hipótese da aula, que é essa perspectiva de que existiriam estruturas comuns ao pensamento humano, percebem a ideia? Ou seja, haveriam situações comuns a todos os seres humanos, independente da etnia, espaço geográfico ou época. Coisas que nos fariam pensar de modo semelhante. E essas coisas seriam, em muito, inconscientes, além, portanto, do nosso controle consciente. Tranquilo? Dentro disso, então, ele vai discutir um pouco essa questão da hierarquia de culturas. Então, olha só, Lévi-Strauss também criticou a perspectiva de uma hierarquia de culturas. Bom, o Lévi-Strauss, assim como outros antropólogos que nós já vimos aqui, inclusive, ele vai ser um crítico bastante ácido dessa ideia de que haveriam culturas mais evoluídas ou culturas primitivas ou coisa que o valha. Já vimos aqui por A mais B que nós não poderíamos, de um modo adequado, fazer uma hierarquização, uma verticalização de culturas ao ponto de colocar uma como superior ou uma como inferior. As culturas são elas, lembra? Cultura é algo perfeito, algo ideal no espaço e no tempo em que ela existe. Tá? Então, quer dizer, a cultura ela é aquilo que ela tem que ser sem hierarquizações, sem verticalizações. Então, olha o que ela colocou para vocês aqui, ó. Sociedades chamadas de primitivas, entre aspas, né, por favor, ou avançadas, também entre aspas, não seriam uma hierarquia. Olha só, seriam formas distintas, então diferentes, de expressão de uma mesma estrutura. Então, na prática, aquilo que muitos chamariam preconceituosamente de culturas primitivas, né, abaixo, atrasadas, ou culturas mais avançadas, acima, evoluídas, na realidade são apenas formas diferentes de apresentar uma mesma estrutura, porque o ser humano vai desenvolvendo isso. Exemplo, vocês estudam lá em pré-história, por exemplo, que a agricultura, a domesticação da agricultura teria ocorrido ali no período neolítico, né, na Pedra Polida. Agora, pessoal, você realmente acha que todos os seres humanos na Terra, do dia para a noite, foram dormir? E aí no dia seguinte acordaram achando que dava para fazer agricultura? Não. Então, por mais que tenha surgido a agricultura num espaço, em algum momento na história humana, ela não surgiu em todos os espaços e no mesmo tempo. Mas, indubitavelmente, a agricultura surgiu em todos os espaços, porém em tempos diferentes. Percebe o que eu quero dizer? Ou seja, pensa comigo, arco e flecha. Arco e flecha, espadas, são tipo de armamentos comuns a quase todas as culturas. Isso é interessante. Culturas que nunca se viram conhecem arco, conhecem flecha. Por quê? Teriam estruturas inconscientes que levam os seres humanos a construírem coisas semelhantes. Por exemplo, aí vai lá o History Channel e fala que tem pirâmide no Egito, pirâmide na Mesopotâmia, pirâmide na Mesoamérica, e fala que foram o quê? Alienígenas, né? Alienígenas do passado. Não, não é alienígenas. Porque a forma piramidal seria uma forma comum na estrutura de pensamento dos seres humanos. Então, ainda que tenham sido povos que nunca se encontraram, eles, por serem humanos, acabam chegando em algum momento, em tempos diferentes, a conclusões semelhantes, que é o nosso traço humano, a nossa condição humana, tranquilo? Dentro disso, então, olha só o Lévi-Strauss. Para Lévi-Strauss, as finalidades inconscientes são tão relevantes, então tão importantes, quanto aquelas finalidades conscientes. Vou repetir, as finalidades inconscientes seriam tão importantes quanto aquelas ditas conscientes. Então, assim como tem elementos na cultura que são conscientemente construídos, quer dizer, houve um planejamento, e aí vai variar, portanto, as expressões de um povo para o outro, tem elementos nas culturas que são inconscientes, que justamente viriam do quê? Dessas estruturas, dessa condição que nos torna a todos humanos. Joia? Muito bem. Aí então vem essa ideia de estrutura e o homem. Olha só, Lévi-Strauss entende a estrutura como uma substância comum aos homens. Muito bem. Estamos reforçando essa ideia aqui. Você viu comigo agora há pouco que então existiria alguma coisa de comum nessa condição dita humana. Então existiria uma estrutura comum ao ato de ser humano. Entendeu a ideia?
Ou seja, ó, essas estruturas são comuns, fazem parte de todos os povos, seja no Extremo Oriente, em África, na Europa, nas Américas, né? Existiam estruturas comuns, que são essas estruturas, inclusive, que permitem que nós sejamos percebidos enquanto seres humanos. Voltamos àquela questão da condição humana. Lembre, o Sr. Lévi-Strauss era formado em filosofia e os filósofos trabalham muito com essa ideia de condição humana, né? Agora, olha só, haveria, portanto, algo de comum no desenvolvimento da cultura, do pensamento humano. Então haveria alguns pontos de convergência. Claro, se você comparar a cultura de um Guarani, de um Xoclen, de um Inca, de um Azteca, de um Maia, de um Cheyenne, por aí vai, grupos indígenas das Américas, serão diferentes? Óbvio que serão, né? Tanto que a gente estuda elas de modo diferenciado. Entretanto, haverá ou não estruturas comuns? Por exemplo, uma das coisas que o Lévi-Strauss levou muito em consideração é a linguagem. Porque você pode reparar que todos os povos desenvolveram uma linguagem, né? Ainda que haja diferenças na estrutura da linguagem, gramática ou mesmo fonemas, mas os povos desenvolveram linguagem. Quer dizer que a linguagem, a capacidade comunicacional do ser humano, é algum tipo de estrutura que está no ser humano. Ainda que lá no Japão eu use um idioma, convenhamos, bastante diferente do nosso idioma aqui no Brasil, que é a língua portuguesa, né? Ainda assim, os japoneses e os brasileiros são capazes de se comunicar usando uma forma linguística. Isso é uma condição dada pelo homem, uma condição de estrutura humana. Então, por exemplo, a linguagem, ainda que ela varie de povo para povo dentro das próprias idiosincrasias, né, a linguagem é um dos elementos que mostra que há estruturas comuns no pensamento humano, tá bom? Agora, aí vem esses padrões. Então, olha só que interessante. Lévi-Strauss tentou realizar um estudo concreto. Como assim um estudo concreto? Perceber as culturas dentro daquilo que elas são. Né? Dentro disso, ó, a ideia era verificar certos padrões de estrutura comum na sociedade. Então, verificar quais são os padrões comuns que existem a diferentes povos. Quer dizer, ainda que sejam diferentes, como eu falei agora há pouco, em suas reminiscências, os destaques mais íntimos de cultura, ainda assim existiriam, então, por serem humanos, elementos que são comuns. Então, verificar quais são as estruturas comuns. E aí entram as relações de parentesco. Lévi-Strauss, pessoal, ele fez um amplo estudo com várias questões de análise de povos e tudo mais com relação às relações de parentesco. E ele percebeu, por exemplo, que as relações incestuais, de incesto, então, por exemplo, uma relação entre irmãos, né, uma relação sexual entre irmãos, para gerar filhos, por exemplo, em geral, são relações mal vistas na ampla maioria dos povos. Povos que nunca se viram, nunca se conheceram, entendem a relação incestuosa como um problema, porque não haveria a troca. Tanto que o Lévi-Strauss trabalha muito essa ideia, né, na troca. Quer dizer, eu ofereço uma, você oferece outra coisa. E justamente essa troca, e o Lévi-Strauss faz um estudo, vai passar à mulher. A ideia da circularidade da mulher enquanto aquela que gera o ser humano, né, que faz a geração, essa troca, né? A mulher vai, a mulher vem, e isso então é um sistema de movimento cultural, percebe? Por isso que a relação incestuosa também não participaria de algo aceito pela totalidade das culturas. Então o Lévi-Strauss percebe que existiriam padrões nesse comportamento, existiriam padrões daquilo que é aceitável e daquilo que não é aceitável no plano cultural mais amplo, tá bom? Dentro disso, então, vem essa perspectiva de antropologia, estrutura e história. Então, olha só, as estruturas lógicas representariam a condição ontológica do ser humano. Vamos explicar essa frase, né? As estruturas lógicas, então, lógica é uma coisa que tem que ser para mim e para você. Se é lógico, funciona para mim, funciona para você e para qualquer outro. Fazem parte de condição ontológica. O que é uma ontologia, uma condição ontológica? Algo que vem da origem, tá? Então, na origem da condição humana, na origem do que é ser humano, existem estruturas lógicas. São essas estruturas aquilo que permite dizer que todos os povos, todas as culturas, porque são humanos, têm pontos em comum. Tá? Dentro disso, ó, haveria um psiquismo. Então entramos na psique. Lembre que o Lévi-Strauss leu a psicanálise. Então haveria um psiquismo inato, que vem do nascimento. Né? Um psiquismo inato, vem desde o nascimento a todos os homens. Isso posto, olha o que ela colocou. Nela, né, nessa estrutura de psiquismo, nesse psiquismo, se desenvolveriam culturas atendendo às exigências de cada organização social humana. Ou seja, ainda que haja um psiquismo, né, comum entre nós seres humanos,
Claro que as culturas vão se adaptar às exigências de cada organização social. É isso que delimitaria, por exemplo, porque que embora as culturas eminentemente tenham pontos em comum, essas culturas também têm pontos divergentes, também têm pontos que são característicos, são, né, únicos àquelas expressões culturais, tá? Então, olha só, seria, portanto, um realismo conceitual. Esse realismo conceitual, ele vem justamente desse momento em que esse psiquismo é adaptado de acordo com cada realidade de formação cultural, tá? É o realismo conceitual. Joia? E aí, concluindo, vem a questão do pensamento selvagem. Né? Bom, quando eu falo o termo selvagem, a gente já viu em outros momentos, isso daí é um termo muito carregado de negativismos, né? Ai, que selvagem, aquilo é um ato de selvageria, aquilo é uma barbárie, o silvícola e por aí vai, não é isso? Então, o que seria esse selvagem para o Lévi-Strauss? Não é nada disso, não é um desqualificador. Então, olha só, não seria um pensamento pré-lógico ou primitivo. Então, o Lévi-Strauss ele fala que aquilo que é dito selvagem não é pré-lógico, ou seja, ausente de lógica, e nem primitivo, atrasado, subdesenvolvido ou inferior. Não é isso o pensamento selvagem. Apenas é um estágio do pensamento humano. Porque ali já há humanidade, ali já há estrutura humana. E olha o que o Alain colocou para vocês ali embaixo. Dotado de um sentido lógico, ele, o pensamento selvagem, já expressa um espírito humano. Então aquilo que seria o pensamento selvagem já é uma referência, já é uma mostra, já é uma representação do espírito humano. Ok? Queridos, depois dessa aula, essas reflexões muito legais sobre Claude Lévi-Strauss, baita antropólogo, vale a pena ler, leia sobre ele, busque mais, tá? Sempre é bom. Você já sabe, bora fazer as atividades do módulo 40 do seu livro didático, né? Ou pelo menos, pessoal, aquelas de padrão Enem, porque são questões que não raro mexem um pouco com uma certa interdisciplinaridade e por aí vai. Tranquilo? Então, é isso. Um fortíssimo abraço, que a força esteja com vocês, vida longa e próspera e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Até mais!